Boa noite, bem-vindos à edição desta sexta-feira, 22 de janeiro do Em Cima da Linha, como habitualmente acontece às sextas-feiras aqui na página do Santo Tirso Digital. Desde já o nosso muito obrigado a si que nos segue aí desse lado, para nos falar mais uma vez então do desporto em geral, do desporto, nomeadamente das equipas do Concelho de Santo Tirso, no qual o futebol e não só diz respeito. Na segunda parte vamos ter um convidado em estúdio, Joaquim Gomes Fernandes. Vamos falar de uma modalidade que é pouco comum ser falada aqui no Em Cima da Linha, mas lá iremos. A expectativa fica no ar. Para já, Paulo Sampaio, boa noite. Bem-vindo ao Em Cima da Linha, comentador residente, Paulo Sampaio. Uma semana marcada pela Taça da Liga, as meias finais. Só mesmo fazendo um esforço extraordinário é que a prova não foi cancelada, porque teve todos os condimentos para não se realizar nenhum jogo nem outro. Exatamente. Devido aos casos de Covid, às contradições que houveram entre a Unilab, a DGS, o Departamento Clínico do Sporting, os comunicados do Futebol Clube do Porto, o pedido do Benfica para se adiar o jogo e cancelar mesmo a competição. Só mesmo um esforço enorme. Vá lá, estava um exemplo, a Liga nesta altura parece aqueles que estão a segurar aqueles andores nas festas com enorme peso para ver se não arreia. Claro, a Liga quer seguir com as suas competições. Já fez um esforço para existir a Taça da Liga. Este ano, pela primeira vez, só 8 clubes é que entraram na Taça da Liga. E estes eram os dias e eram as datas para essa mesma Taça da Liga. Por isso, relativamente aos casos do Porto e do Sporting e dos seus diretores de comunicação, acho que se está a exagerar. E falou-se de crimes públicos, falou-se de situações que eu não concordo. Depois o Barandas contra-ataca e aí sente-se mais confortável por ser médico e então falou de uma forma diferente ou já com factos, mas também não sei até que ponto é que são, acredito que sejam verdadeiros, mas não sei até que ponto se a Unilab não respondeu porque não lhe interessava. São factos extra-futebol que são muito complicados de gerir e depois nesta situação pandémica ainda pior, as pessoas estão muito mais suscetíveis a criar algumas zangas e para aquilo que é o futebol não faz nada bem. O Benfica teve o azar de aparecer em inúmeros casos enquanto nos seus jogadores e no seu staff. Os jogos realizaram-se e o que interessa é que para o resultado é que o Braga e o Sporting estão na final e que possam dar sequência aos 2 bons jogos que existiram em Leiria e que seja um bom jogo e que ganhe o melhor. A final da Taça da Liga que se joga amanhã, sábado, pelas 19h45 em Leiria, entre o Sporting e o Sporting Clube de Braga. Independentemente da realização da Taça da Liga, o campeonato não para neste fim de semana também de eleições, embora as equipas que vão jogar a final da Taça da Liga tenham os seus jogos adiados para a próxima terça-feira, pelo menos é essa a indicação que há, embora não seja ainda oficial, mas ao que tudo indica serão realizados na próxima terça-feira. Um campeonato onde o Sporting tem vindo a dominar praticamente desde o seu início, Paulo Sampaio, e chega a São Martinho e chega ao Natal. O que é facto é que estamos quase no Carnaval e o Sporting continua de vento em popa no primeiro lugar. Sim, o que acontece com o Sporting é que se falava do Natal, passou o Natal, era o mês de janeiro que poderia influenciar a tabela classificativa e o Sporting até entrou bem em termos de resultados com o Braga e depois acabou com aquela eliminação da Taça de Portugal e com o empate no Rio Ave em casa, pensou-se que o Sporting podia começar a claudicar. E o que é facto é que deu uma boa resposta em termos de resultado com o Porto. Poderemos dizer que o Porto criou talvez mais situações que o Sporting, mas o que é facto é que o Sporting conseguiu dar a volta e só uma equipa com muita alma é que consegue fazer isso. Por isso, o Sporting, passo a passo, vai conseguindo ultrapassar as barreiras que encontra pelo caminho e na sexta-feira que empata e de certeza que no final do jogo o Ruben Amorim já estava a fazer contas com a máquina de calcular, que é o Braga pode ganhar ao Paços Ferreira e ganha nos 2 pontos, o Porto ou o Benfica podem ganhar e então de 4 passa para 2 e o que é facto é que passou mais uma jornada, o Porto e o Benfica ficaram a 4 pontos e o Braga perde em Paços Ferreira e o Sporting consegue ganhar 1 ponto ao Braga. Neste momento o Sporting tem 9 pontos de vantagem para o Braga, o que é muito, atendendo àquilo que é a diferença de qualidade, ou seja,
quer o Braga, quer o Sporting, na minha opinião, têm um plantel muito similar e 9 pontos. A tabela classificativa acho que não transmite bem a diferença de valor que há entre essas duas equipas, mas o que é facto é que o Sporting já leva 9 pontos de avanço da equipa do Braga. Tirando essa diferença de 9 pontos entre o primeiro e o quarto, do último ao sexto há só 6 pontos de diferença, por isso. Sim, podemos ter hoje o último classificado e na segunda-feira o último classificado, que era antes, que era hoje, estar ali em 10º ou 11º e as coisas estão muito equilibradas. Os campeonatos são feitos de pontos e o que é facto é que o Boa Vista, que é o último classificado, só tem uma vitória, mas só está a 3 pontos do 13º, 14º. Por isso... Neste caso, do 12º. O 12º, porque estão execo o 12º, 13º e 14º com... mas, quer dizer, as coisas estão muito próximas, os valores das equipas, e temos ainda mais 10 dias para aquisições e para retoques nos seus plantéis. E com isso também dizer que temos o caso do Famalicão, por exemplo, que já vai em 7 reforços. Por isso, as equipas estão sempre a ter reforços. Vamos ter um campeonato muito competitivo. Neste momento não consigo dizer quem é um certo candidato a descer. No ano passado, infelizmente, para nós, era o Desportivo das Aves, que estava quase morto. Este ano ninguém está. E eu até tinha dúvidas relativamente ao Tondela, mas o que é facto é que o Tondela vai ganhando e já tem 15 pontos. E por isso vamos ter uma luta muito boa para os primeiros lugares, para as competições europeias também, porque estamos a ter um Passos Ferreira muito competitivo e depois para a luta para não descer. Este ano ainda há o terceiro, ainda tem que fazer um play-off. Portanto, acho que vai ser muito competitivo esta Primeira Liga este ano. Um rápido passar de olhos sobre a segunda Liga. Estoril, Académica e Feirense vão fugindo ao resto do pelotão. Estes 3 clubes vão se destacando, agora com Vizela já a alguma distância. Será uma luta a 3 para o São Paulo? Por aquilo que se tem visto no campeonato, tem sido as 3 melhores equipas, o Feirense, a Académica e o Estoril. E o Estoril, até em casa, é que tem sentido mais dificuldades e aconteceu isso com o Covilhã. Mereceu ganhar, criou oportunidades, mas o que é facto é que não marcando, o Covilhã ganhou confiança e até na parte final podia ter feito um ou outro gol. Mas o Estoril foi claramente superior. A Académica é uma equipa que pontua sempre, vai ganhando e depois perde poucas vezes. E com o Benfica teve a perder e conseguiu sempre chegar ao empate. E foi na parte final. O Feirense, para mim, das 3 é que tem melhores intérpretes, por isso acho que tem qualidade para lutar pela subida de divisão. Aparece depois o 4º classificado, que é o Vizela, que não entrava nas contas no início da época, mas o que é facto é que a equipa vizelense está a fazer um excelente campeonato. E depois as desilusões são os Chaves, que todos os anos está para subir, mas nunca consegue. Temos um Arouca que também se dizia que podia subir, mas depois, quando chega à altura para assumir, as coisas correm menos bem. Por isso, eu acho que aqueles 3 são, neste momento, as melhores equipas na segunda Liga. Caminhamos para o fecho desta primeira parte do Em Cima da Linha, sem antes lhe falarmos do Campeonato de Portugal, como é óbvio, esse derby do passado domingo, que tiveste a oportunidade de ver e de comentar para as páginas da Associação Recreativa São Martinho e do Santo Tirso Digital. Vitória do São Martinho por 2-1, que aproxima o São Martinho da luta pelos 5 primeiros classificados. O São Martinho tem 15 pontos, está em 7º lugar, está apenas a 3 pontos do primeiro classificado, que é o Povidem, com 18. O São Martinho tem sempre todos os anos equipas competitivas e o seu treinador também assim o exige. Dar aqui uma palavra também ao Tirsense e relativamente ao jogo, dizer que os primeiros 8 minutos o Tirsense até acaba por fazer uns bons 8 minutos, equilibrado, até ter do guarda-redes. Do Fabrício. O Tirsense até ter bola, o São Martinho mais na expectativa e a tentar jogar em contra-ataque, e a defesa subida um bocadinho do Tirsense foi por aí que cria a situação da expulsão. E claro que a partir daí o jogo muda completamente. É o São Martinho que assume mais o jogo, criou muito mais oportunidades que o Tirsense. O Tirsense também as criou. Além do golo, o Tirsense tem mais 2 ou 3. Posso dizer que o São Martinho tem 2 e criou mais 4 ou 5. Portanto, o São Martinho é um justo vencedor.
mas isto no futebol, a justiça às vezes pode, em milésimas de segundo, cair por terra. E nós tivemos o último lance do jogo, o jogador do São Martinho a tirar a bola da igualdade. Obviamente que o São Martinho foi superior, porque jogou desde os 83 minutos com mais um e mudou aquilo que seria o jogo. Por isso, foram duas equipas que tentaram, deram o máximo. Claro que o treinador do São Martinho tem que estar mais satisfeito porque levou os 3 pontos, mas o treinador do Tirsense Quimber também não tem que estar desanimado porque a equipa concentrou-se, foi unida, quis muito, mas o São Martinho foi superior e não há nada a dizer. E assim, acontece que o São Martinho já está mais próximo da luta e dos lugares de cima. E na próxima semana, ou melhor, no fim de semana, temos um Tirsense-Pavidem que, se o Tirsense ganha ao Pavidem, baralha outra vez, porque é o primeiro classificado que perde pontos e o Tirsense pode eventualmente entrar da luta. E o São Martinho desloca-se a FAF. Também é sempre complicado. E o FAF... Agostinho Bento conhece bem o FAF. Aliás, ele mora em FAF. E costuma ser que em FAF ninguém fanfa, mas o São Martinho pode, se for organizado, pode tirar partido da equipa do FAF. A equipa do FAF, que eu gostei muito no jogo da Taça Portugal contra o Belenenses, que se tivesse tido, a gente não fala muito de arbitragem, mas se tivesse tido uma arbitragem melhor, podia perfeitamente ter eliminado o Belenenses, porque aquele lance caricato no último minuto não deu a passagem do FAF aos quartos finais. O FAF tem uma excelente equipa. Muito bem, jogos para este fim de semana, então, da Série B do Campeonato de Portugal, esse FAF São Martinho e o Tirsense Pavidem. Dizer que volta a haver disponibilidade da direção do Futebol Clube Tirsense e do São Tirso Digital para voltarmos a colaborar. Portanto, as portas voltam-se a abrir. Já há lugar na tribuna de imprensa. Paulo Sampaio não havia, se calhar acrescentaram mais algumas cadeiras que foram retiradas porque lá estava anteriormente. Estou a brincar, como é óbvio. São situações, às vezes, que no futebol, muitas das vezes os clubes entram por um caminho que não é o melhor. Eu sou contra essas situações, quer do blackout, quer não estar satisfeito com algum jornal ou com uma rádio ou televisão. Cada um faz o seu trabalho. Eu acho que não faltando ao respeito a ninguém, acho que toda a gente se pode dar. Podemos gostar mais ou menos, mas não podemos impedir as pessoas de trabalhar. Neste caso, São Tirso Digital regressa a uma casa que certeza que gosta, não tenho dúvidas que gosta muito, e as pessoas do Tirsense também veem na São Tirso Digital alguém que leva o nome do Tirsense além fronteiras. Sem qualquer margem para dúvidas. Para terminar esta primeira parte, falámos de voleibol. Da passada semana vem essa derrota de Aves em Famalicão, frente ao AVC, Académico Vôlei Clube, por 3-1. A classificação desta primeira divisão feminina de voleibol continua a ser comandada pelo Futebol Clube do Porto, com 51 pontos. O Desportivo das Aves é, nesta altura, oitavo classificado em igualdade pontual, precisamente com o seu adversário do passado sábado, o AVC. Somam ambos 26 pontos. A seguir a um curto intervalo, estamos de regresso para a entrevista da semana. Fique por aí, nós regressamos num instante. Segunda parte do Em Cima da Linha para esta segunda-feira, 22 de janeiro do ano 2021. Como eu já aqui disse, temos um convidado em estúdio, o mestre Joaquim Gomes Fernandes. Karaté é o tema que vamos falar nesta edição do Em Cima da Linha. Antes de mais, bem-vindo aos estúdios do São Tirso Digital, Joaquim Gomes Fernandes. É natural de Vila das Aves, tem 60 anos, vem-nos aqui falar de Karaté. Tem um extenso currículo, que se eu estivesse aqui a ler o currículo, estaríamos aqui até altas horas da madrugada. Foi árbitro, e vou começar por aqui, exatamente, porque não é todos os dias que tenho o prazer de ter um convidado que foi árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto, um órgão novo em Portugal, exatamente, que é composto por 30 juristas e 10 não juristas. Como é que funciona o Tribunal Arbitral do Desporto? Antes de mais, obrigado pelo convite. Foi uma honra e um orgulho pertencer ao primeiro tribunal e, por incrível que pareça, a minha candidatura para o segundo mandato perdeu-se num e-mail qualquer e depois recebi a comunicação, o porquê de não voltar a recandidatar. Na altura eu disse ao secretário do Tribunal Arbitral que foi tudo feito, só que perdeu-se e já estava decidido o novo elenco.
Esse tribunal funcionou esses primeiros 4 anos em Portugal, que faltava, era uma instituição que faltava para o julgamento da grande maioria dos casos esportivos, todas as modalidades esportivas, e então eu, embora não tendo licenciatura, como diz aí, eu sou dos 10 não licenciados. 10 não juristas. Pelo currículo que eu enviei, eles entenderam, penso eu, não é? Interessante. Fui chamado a uma entrevista ao Comitê Olímpico e, perante a entrevista, depois fui selecionado e todos os anos havia uma reunião. Se me perguntam se eu estive em alguma decisão, não. Eu, pessoalmente, e a minha opinião vale o que vale, eu acho que o Tribunal tem uma lacuna. O funcionamento daquilo é, por exemplo, o Aves tem um caso com o Tirsense, um litígio. O Aves indica um árbitro, que se chama-se árbitro, que embora árbitro que é o que decide, não é? Não se chama juiz para não confundir com os outros tribunais. Daí Tribunal Arbitral. Tribunal Arbitral, chama-se um árbitro. Portanto, o Aves indica um árbitro, o Tirsense indica outro árbitro e os dois árbitros escolhem o terceiro elemento. Lógico que isto, há valores em causa e acaba sempre por esses dois escolher um elemento conhecido que acaba por ser sempre as pessoas licenciadas em Direito. Eu, a todos os anos, à reunião anual, participei e tive a possibilidade de constatar que havia lá advogados que tinham participado em 30 processos e outros advogados que não tinham participado em nenhum. Portanto, eu não me posso queixar, porque... Mas é um bocado esquisito, não é? Esse é o tal sistema que se fala muitas vezes. Acho que o terceiro elemento devia ser indicado pela direção do tribunal e não os dois árbitros, mas é assim que está, é assim os estatutos, é assim que funciona. Mas, contudo, foi uma honra para mim pertencer e estar lá a representar Vila das Aves e Santo Tirso e o Karaté. Não é? Foi uma honra estar lá. Diga-me uma coisa, mestre Joaquim Fernandes. Aquilo que acabou de dizer, portanto, árbitros que tiveram em 30 processos e outros em nenhum, bem dá razão àquilo que o povo, como diz um candidato que agora à Presidente da República, o povo diz que há sempre vícios aqui e acolá. É um pouco isso, porque eu compreendo que, por exemplo, o Sporting, que indique o mesmo árbitro, não é? Se gostar do trabalho dele, mas o terceiro elemento é que eu acho que não devia ser tão repetitivo, porque isto era tudo comentários que eu via lá na reunião anual, que eu não assisti, sim, mas claro, lá falava e depois as pessoas, porque eu nunca fui para lá com a intenção de ganhar nada em termos monetários, não é? Mas bem sabemos que os advogados vivem dessas causas e era o objetivo deles. Ficou com uma ideia diferente daquilo que tinha antes de entrar? Não. Que eu... Já sabia que era mais ou menos assim? Não sabia como era escolhido o terceiro elemento, ou selecionado, melhor a dizer assim, mas pronto, é os estatutos e isto é a opinião pessoal, mas eu, contudo, não tenho que concordar, nem as pessoas têm que concordar comigo. Eu acho que o terceiro elemento não tem muita lógica ser escolhido pelos outros dois, mas é assim que está instituído. Foi durante 9 anos também vogal do Conselho de Arbitragem. Fui 9 anos vogal do Conselho de Arbitragem e após os 9 anos passei para presidente. Houve eleições, na altura era lista única, o presidente, o candidato a presidente da Federação, convidava um elemento, um árbitro, para ser presidente do Conselho de Arbitragem. Há 8 anos, 8, 9 anos, com a nova lei do sistema de vasos esportivos, o Conselho de Arbitragem é eleito numa lista única em todas as modalidades, o Karaté não foge à regra. Portanto, o Conselho de Arbitragem eu posso apresentar uma lista, outro árbitro do Karaté pode apresentar outra lista quando for eleições, e depois o que tiver mais votos é eleito em forma de método D'Hondt. Mas desde que eu me tenho, já foram 2 mandatos que apresentei a lista e mais ninguém concorreu para o Conselho de Arbitragem, portanto penso que o trabalho nunca é 100%
de agrado de todos, mas na sua grande maioria não tem havido contestações. Fala-nos agora um bocadinho do karaté em si. Como é que está o karaté em Portugal? Tem evoluído, tem crescido? Porque é uma modalidade que Portugal é futebol, hóquei patins, handball, basquete. O karaté ouve-se aqui e acolá, nomeadamente quando há uma medalha nos Jogos Olímpicos ou coisa parecida. Falas um bocadinho, Joaquim Fernandes, sobre a modalidade. O karaté tem evoluído bastante em Portugal. Penso que neste momento é a 6ª modalidade com atletas federados, mas como qualquer desporto não é obrigatório ser federado e deve ter mais fora da federação do que federados. É caro Não, praticar karaté? acho que não considero caro, porque o karaté pode-se praticar de uma forma lúdica, pode ser praticado por todas as idades, que antigamente, antes do 25 de Abril, não havia praticamente crianças a praticar karaté. O antigo regime obrigava o registro criminal para ir praticar karaté. Agora é o reverso, ou seja, a grande maioria dos praticantes a nível mundial é crianças. Portanto, em Portugal tem desenvolvido, tem evoluído, tem-se conquistado medalhas em campeonatos da Europa e do mundo. Houve uma medalha nos últimos Jogos Europeus. Em termos de arbitragem, quando eu fui para presidente, só havia um árbitro europeu, que não era eu. Neste momento são 8 europeus, são 3 mundiais e tem evoluído bastante. E é uma modalidade que, como disse, dá para ser praticado por todas as idades, masculino e feminino. É uma modalidade, em termos físicos e mentais, muito, muito completa. Como é que está o karaté no Conselho de Santo Tirso? Santo Tirso, Vila das Aves e nas outras freguesias, digamos assim. Está bem, não há karaté nas freguesias todas do Conselho, mas é uma modalidade que também tem bastantes praticantes. A Câmara Municipal tem dado apoio aos clubes. O Karaté de Vila das Aves organiza um torneio muito grande, que é dos melhores torneios do país, anualmente no Pavilhão Desportivo Municipal, que tem envolvido à volta de 1000 praticantes, mais árbitros e pais e acompanhantes. Tem sido uma grande jornada desportiva todos os anos. Este ano não vai ser possível, no ano passado conseguimos fazer, que é sempre em janeiro, e neste momento com estes decretos do Governo estamos parados, tivemos que parar por causa da pandemia. Já a outra época, a partir de março, não houve competições a nível nacional nem a nível internacional. Eu costumo arbitrar em bastantes países e fiz a última prova em fevereiro do ano passado no Dubai, e se não houver problemas maiores, irei em março à Turquia arbitrar. Estava previsto uma prova mundial em Lisboa em fevereiro, já foi adiada para abril, fruto do momento complicado que o país está a viver. Portanto, é também um motivo de orgulho para si ser árbitro desses grandes eventos. Para si, e naturalmente deve ser para a Vila das Aves, neste caso, que é a sua terra, e para o Conselho de Santo Tirso, naturalmente. Sim, sem dúvida, porque isto proporciona-me um grande conhecimento. O arbitrar os melhores atletas do mundo é sempre uma alegria, uma satisfação. E depois, além disso, embora em muitas viagens nem dá para visitar praticamente nada, mas também me dá para conhecer. E eu há 4 anos fui convidado para arbitrar um torneio internacional no Irão. E foi uma viagem inesquecível, embora com aquelas limitações e cultura, mas visitei lá uma vila que, por exemplo, tinha casas e hotéis no meio de uma rocha, não é? Foi uma coisa... Casas e hotéis? Casas e hotéis mesmo, cavaram a rocha e fizeram um hotel lá no meio da rocha, para assim uma coisa fora do normal, não é? Fomos de carro lá para o meio de um deserto para ir para essa aldeia, mesmo uma aldeia típica, tradicional. Foi bem recebido, bem tratado. Sabemos que aquele povo tem uma cultura própria. Completamente diferente. Completamente diferente. Eu, por exemplo,
Não, eu ia dizer impressionado, não é o termo que eu já sabia, mas mal o avião aterrou, todas as mulheres que estavam dentro do avião a tapar a cabeça. É por isso que às vezes quando se fala na liberdade religiosa é complicado. Eu lembro há uns anos a França proibiu os objetos religiosos e foi uma grande crítica. Quem quer ir visitar o Irão, as mulheres têm que tapar a cabeça. No Irão mandam os iranianos, não é? E se quer ir visitar, tem que tapar Tem a que cabeça. obedecer às ordens. Tem que obedecer às às regras. ordens. Se não quer tapar a cabeça, não é com a burca e tapar a cabeça e o pescoço, mas pelo menos um lenço na cabeça, os ocidentais têm que... E ninguém saiu do avião com a cabeça tapada, não é? Depois no controle lá no aeroporto, as mulheres iam para um sítio, os homens iam para outro, não havia mistura, não é? A cultura deles. Por exemplo, as mulheres não cumprimentam, quando nós aqui, os ocidentais, cumprimentamos as mulheres de beijinho, não é? Mesmo não sendo familiares, agora não por causa do Covid, não é? Mas fazia-nos isso. Elas lá nem um cumprimento de mão dão, só cumprimentam o marido e não há misturas. E há castigo, não é? A cultura deles. E é um país também, perdoa-me se eu estiver errado, que o álcool é proibido. Sim. Então está fora de questão a visita ao Irão da minha parte. O álcool é proibido, mas Estou a brincar. eu tenho um árbitro natural do Irão, que vive há bastantes anos na Dinamarca, que ele diz que isso é proibido, mas que eles depois em casa, muitos deles também apanham bebedeira. Houve um treinador português de futebol, que já não me recordo agora o nome, que trabalhou lá, e que também contou uma história engraçada, que vinham à noite despejar às escondidas as garrafas para os caixotes de lixo, com medo de serem apanhados. Teve algum caso assim mais complicado para resolver enquanto árbitro de karaté? Não, porque... Que lhe fica assim gravado? Em termos de arbitragem em si, nós nas competições nunca temos polícia, não precisamos de polícia, porque as regras em si, o árbitro, se alguém se está a comportar mal na bancada, o árbitro pode expulsar o atleta. O que marcou mais foi o ano passado, no fim de 2019, que estamos em 2021, foi quando eu fui arbitrar o Campeonato do Mundo ao Santiago de Chile, que penso que a memória de toda a gente, naquele momento de quase guerra civil, que havia aquelas manifestações todas. Sim. Eu ainda tive que passar lá perto das manifestações, ainda levei com gás lacrimogéneo, porque tive que passar perto deles, mas não fui agredido, ninguém me fez mal algum. Foi assim uma viagem marcante por essa parte. Estavam lá delegações que vieram embora. E eu saí de Portugal para ir arbitrar ao Chile, sabendo que já existia aquela confusão. Mas eu, quando tenho uma coisa marcada, e fui, e vou convicto que as coisas vão decorrer bem, e tem corrido bem, não é? O que marcou foi quando se arbitra finais, quando arbitrei uma final nos Jogos Europeus em Baku em 2015, com um pavilhão todo a aplaudir e incentivar a atleta da casa. Aquilo cria uma emoção e motivação, que é sempre um orgulho a gente estar assim a decidir um combate muito, muito importante. Além de árbitro, também já aqui falámos que é treinador. Quantos atletas é que normalmente treina? Agora não treina, porque está privado de o fazer, evidentemente, pelas causas que conhecemos, mas quantos atletas é que normalmente tem ao seu dispor? Eu, em Vila das Aves, tenho mantido sempre a média. Abri aqui a escola em 7 de setembro de 1987, portanto já tem bastante historial, e anda sempre entre os 30, 40, 50, o máximo 50. Neste momento estão 35 a treinar, nunca aumenta mais do que isso. Felizmente tenho tido aí grandes campeões ao longo destes anos todos, atletas com qualidade, porque o que eu lhes digo sempre a eles, são eles é que são os campeões, eles é que ganham. Eu dou o meu contributo, mas se eles não quiserem ganhar e não tiverem qualidade, é assim em qualquer desporto. E não vale a pena os treinadores andarem com a bandeira no ar, que o grande mérito, 99% é o treinador tem que saber. E quando no futebol muitos treinadores não ensinam o jogador a jogar,
dão as táticas. No Karaté não é assim. No Karaté e noutros desportos, o treinador tem que saber bastante, mas não deixa se o atleta não quer ganhar, não tem qualidade, não tem capacidade mental, inteligência, que o Karaté, o que muitos pensavam há uns anos, agora não é? Que era para pessoas brutas, violentas. Não, o Karaté, como qualquer outra. Até dizem que é uma modalidade antidepressiva. É, antidepressiva. Para ser campeão tem que ser muito inteligente. E depois dou apoio técnico a outros clubes, aqui no Norte, por exemplo, em Chaves, no Mar de Canaveses, em Espinho, na Póvoa de Varzim, com outros clubes que convidam pela experiência e o conhecimento que eu tenho ao longo destes anos, convidam-me para lá dar apoio técnico e eu estou presente quando sou convidado. Joaquim Gomes Fernandes, foi um prazer ter estado aqui, este bocadinho à conversa. Certamente mais alturas haverão e desejo as maiores felicidades. E que consiga em março viajar para a Turquia para esse evento, para ser árbitro de mais um grande evento, que é bom sinal, é sinal que a pandemia está pelo menos a ficar controlada. Se conseguir viajar para a Turquia e se o evento se conseguir realizar, é já um sinal que estamos a ultrapassar esta pandemia. Muito obrigado e muitas felicidades para o que vem. Foi o Em Cima da Linha desta sexta-feira, onde nesta segunda parte falámos de Karaté com o mestre Joaquim Gomes Fernandes, que nos falou aqui um bocadinho da sua vida enquanto homem ligado ao Karaté, com muitas e muitas curiosidades. Foi um prazer ter estado aqui desse lado. Já sabe que estamos em confinamento, por isso nunca é demais dizer para se proteger a si e aos outros. E já sabe que neste fim de semana pode acompanhar também aqui no Santo Tirso Digital todo o movimento do associativismo em Santo Tirso e não só. A outra atualidade também está sempre em atualização aqui na página do Santo Tirso Digital, com esse destaque para esse tircense Pevidém, que iremos também acompanhar, já que a partir de agora as portas do Estádio Abel Alves Figueiredo, como eu aqui já referi, voltaram-se a abrir para o Santo Tirso Digital. Boa noite, bom fim de semana.